Ok, pessoal, boa noite aí. Vamos começar aí a nossa aula de hoje sobre a continuação do assunto de ontem, que iniciamos comandos elétricos, né? Falamos sobre alguns componentes, né? Comentamos sobre o disjuntor, sobre as botoeiras e comentamos o funcionamento da contactora. Então, hoje, Boa noite, professor. Ele não vai ter como assistir a aula. Como vai ser gravado, professor? Tem como dar a aula aí para mim? como hoje a gente vai fazer a continuação da apresentação de mais alguns esquemas, então vou apresentar hoje o que nós utilizamos muito aí na indústria, do que chamamos de partida direta de motores. Ontem eu fiz um breve comentário sobre partida direta, mas não entrei em detalhe propriamente dito. Então, antes de falar da partida direta, nós precisamos saber o que é um selo elétrico. O que é um selo elétrico para comandos elétricos, né? Ontem eu falei que em um comando, se a botoeira não tiver uma retenção, o comando ele vai ser acionado, porém a lâmpada ou qualquer outra coisa que tiver em funcionamento vai parar de funcionar. Então, por exemplo, ontem eu coloquei a simbologia do disjuntor. Simbologia de um botão normal aberto e de uma lâmpada. Nessa simbologia, eu coloquei que aqui embaixo, neutro, e aqui em cima, L1, que é uma fase. Então, no momento que eu fecho esse disjuntor e fecho esse botão normal aberto, essa lâmpada, ela aciona. Oi? Oi, estão Não estou conseguindo me vendo a ouvir? tela não tô enxergando a tela da aula, professor. Só verifica aí se não é... Se você está clicando no meu nome certo aí. Sim, senhor. Tá? Deixa eu recolocar aqui novamente. Só um momento. E aí, apareceu agora? Sim, senhor. Agora ficou perfeito. Valeu. Beleza, então, continuando aí. Então, eu fiz esse esquema simplificado justamente para identificar o disjuntor. Lembrando que o disjuntor também tem uma numeração. No caso aqui, o disjuntor, a parte de entrada dele é representado pelo número 1 e a parte de saída dele, do polo de saída, número 2. No caso de um botão normal aberto, essa numeração dele já vai ser a numeração 3 e numeração 4. Ou seja, esse botão, quando eu olhar 3 e 4 na identificação dele, eu já sei que é um botão normal aberto. Ou o botão NA, né, que a gente chama essa nomenclatura por simbologia. Então, dessa forma aqui, é o esquema que eu coloquei ontem sobre ligar a lâmpada, ligar ou desligar. Só que esse daqui, ele depende de um acionamento manual para essa lâmpada ficar acesa.
a solução que nós podemos fazer para ela ficar acesa continuamente em vez de ser um botão push button, um botão de retenção. A simbologia dele é similar a um T. Ok? Então, prosseguindo aqui a questão desse acionamento, para saber o que é um selo elétrico, que é o nosso objetivo hoje. O que é um selo elétrico? É justamente não depender de um botão de retenção, né? Ou seja, ele vai desligar automaticamente no momento que eu precisar desligar. Esse recurso aqui, ele é feito da seguinte maneira. Vou subir um pouquinho mais aqui esse disjuntor. Nós vamos utilizar um esquema de liga e desliga bem simplificado, que utilizamos em comandos elétricos. Utiliza um botão fechado, utiliza um botão aberto e utiliza uma contactora. Vamos dar aqui a numeração de cada componente. Se o botão é um botão normal aberto, escrevi ontem que o botão normal aberto, a numeração dele 1 e 2. Se o botão é normal aberto, 3 e 4. Se a contactora vai ligar, nós ligamos ela no A1 e A2. Se eu apertar esse botão normal aberto, ainda continuamos na mesma situação, né? A contactora só vai funcionar enquanto eu estiver segurando o meu dedo aqui em cima desse botão. Então, vamos utilizar o seguinte artifício. Vamos ligar aqui entre o 2 e o 3. Vamos ligar um comando em paralelo. Esse comando em paralelo é um comando normal aberto. Eu já ia esquecendo. A contactora também ela possui um nome. Esse nome aqui é K1. O disjuntor F1. Como eu não coloquei nome nos botões, só vai receber o normal fechado e o normal aberto como nomenclatura aqui. Esse contato em paralelo com o botão de ligar, ele é o nosso contato auxiliar. Que eu comentei ontem, que o contato auxiliar aberto é o 13 e o 14. Então, isso significa que quando eu apertar esse botão NO, normal aberto, ele vai ligar essa contactora e essa contactora ela vai fazer funcionar esse K1 através do 13 e 14. Então, a partir do momento que eu tiro meu dedo do botão, ele vai continuar ligado através desse comando auxiliar. Pode estar um pouco complicado, eu vou colocar aqui um simulador que mostra esse funcionamento desse comando aqui. Só um momento que eu vou trocar a tela agora para mostrar esse simulador. Me confirme aí quando aparecer uma tela aí de um diagrama também. Ok, professor, apareceu. Beleza. Então, vou explicar aqui novamente, né, só para critério de demonstração. Aqui, ó, onde eu estou clicando no primeiro componente, em vermelho, é o nosso disjuntor. Professor, segundo... Pois não. eu acabei de entrar, o que é isso aí? É a parte de comandos elétricos de partida direta.
Beleza, tá. Tá? O restante aí vai, já que você chegou atrasado, vai estar gravada aí a aula para acompanhar esse início aí. Nem queira saber o que é isso aí. Não esqueça aí, colegas, que a aula está sendo gravada, que justamente eu não tive tempo hoje de gravar uma aula antecipada aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o segundo componente aqui, ó. O segundo componente é justamente o botão normal fechado que eu acabei de comentar lá na outra apresentação. Aqui o terceiro componente, o botão normal aberto e a indicação da contactora. Eu coloquei um contato auxiliar aqui do lado direito, então aqui é a mesma representação, né? Então eu vou mostrar aqui, ó. Vou apenas tirar essa interligação só para mostrar como que esse comportamento vai acontecer agora. Ou seja, vou ligar aqui o disjuntor, o botão normal fechado, quando eu aciono, vocês conseguem ver que ele abre o contato dele, ó. Estou acionando aqui, ele está com o contato aberto. Eu tiro o meu acionamento, esse acionamento volta a deixar ele fechado. Vou acionar agora o botão normal aberto. Vocês conseguem observar que a contactora ficou cinza. No momento que eu tiro o meu dedo, né, o meu acionamento do botão, ele deixa de ficar cinza e o meu motor para de funcionar. Ou seja, é só um comando direto de liga e desliga, sem alguma forma de parar esse funcionamento. Ó. Até coloquei uma indicação em verde aqui para mostrar para vocês que quando eu tiro o meu dedo do acionamento, ele desliga o meu comando. Ó. O que vem ser o selo elétrico? Vou colocar novamente aqui a ligação que eu tinha feito. E vou fazer o mesmo acionamento. Vou ligar o disjuntor e agora vou fazer o acionamento do botão aqui embaixo. Vocês conseguem observar que agora o comando está fechado através aqui do 13 e 14 desse contato auxiliar? Então, essa indicação aqui, esse comando agora, ele está funcionando paralelamente ao botão de ligar. Ou seja, eu não dependo agora mais desse botão normal aberto aqui para acionar meu motor elétrico. O que eu dependo agora? Dependo apenas do meu botão de desligar para poder desligar o meu motor elétrico que estava funcionando. Então, isso daí que é um selo elétrico que nós fazemos aí em comandos elétricos. Alguém já conhecia essa forma de ligação? Vou colocar aqui novamente em funcionamento. Boa noite, professor. Boa noite. Então, eu estou vendo aqui esse contato de selo, mas eu confesso para o professor que eu não consigo assimilar essa explicação do professor. Ou eu sou muito burro, ou eu não sei, porque eu não consigo assimilar como está sendo feita essa ligação. Não consegue? Não tem problema não, colega. Estamos aqui justamente para fazer esse passo a passo aí. Beleza? Então, Beleza. esse 13 e 14, ele está sendo acionado junto com a contactora. Ou seja, quando a contactora liga, esse contato ele vai fechar junto com a contactora, porque eles estão ligados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela liga, esse contato fecha.
Quando eu ligo, quando eu faço essa ligação através da botoeira aqui embaixo, ó, você viu que o número 13 e 14, no momento que K1 racionou, ele fechou automaticamente, ó. Vou refazer o comando para você acompanhar. Ó. Ó, ele está aberto, está desligada a contactora. Acionei, ela também fechou junto, por quê? Porque esse contato auxiliar vai fechar junto com a contactora. A montagem da contactora já é feita dessa forma, para que ela, ao ligar, esse contato também ligue, aí no caso, né? É um contato que vai fechar junto com a contactora. E para que serve o S1? S1 vai servir agora para justamente eu desligar esse comando. Ah, perfeito. Uhum. Aí vai desligar pelo S1 e não pelo K1 daí. Isso. Ou seja, no S1 ele desliga, no S2 ele vai ligar. Perfeito. Agora eu entendi. Entendeu? A mesma coisa, vamos só observar aqui, ó. A mesma coisa está acontecendo no comando de força, né? Lembra que esse do lado esquerdo eu chamei de comando de comando, né? É esquema de comando. E do lado direito, comando de força ou comando de potência, né? Então, quando o meu K1 aciona, que é a minha bobina, aqui na parte de força, ele também vai fechar. E vai mostrar o motor em funcionamento. Quando eu aciono S1, o meu motor ele desliga. Esse circuito que eu estou mostrando aqui para vocês é um dos circuitos que nós vamos montar no laboratório. Quando a gente for fazer a nossa prática, isso daqui nós vamos montar na prática. Boa noite, professor. Boa noite, Cor. Eu tenho uma foto lá do trabalho desses painéis de comando, se eu quiser mostrar pro pessoal aí. É do Splitão. Manda aí no... Vou mandar pro pessoal no grupo. Beleza. Na minha prática, eu vou querer estar do lado do Gilson, para ele me ajudar. Não, mas esse aqui... Do lado de quem, Michael? Tu vai acreditar? Do Gilson. Senhores, só não esqueça que eu vou gravar estou gravando a aula, colega. Tem que desligar esse microfone apenas... Positivo, professor. Positivo. E olha aí, pessoal. Estaria disponível também para dar aula também, tá? Aula particular, tal. Não sou o Fábio, não. Vou cobrar, não, tá? Beleza? A aula tá interessante aí. Beleza, pessoal. Vamos aí dar sequência aqui no que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, senhores, isso daqui é justamente para manter o nosso comando em funcionamento. Esse comando K1, que é um contato auxiliar. Esses comandos aqui, 71, 72, 63 e 64, são outros contatos auxiliares que nós colocamos aí na contactora para usar, por exemplo, como indicação, né? Nesse caso aqui, é porque eu não quis mudar aqui a cor na hora que eu estava montando, né? Tá todos dois verdes. Mas, por exemplo, vocês veem que o 63 e 64, ele está fechado, indicando que esse motor está um LED verde operando, né? No momento que eu desligo, o 71 e 72, ele é um comando normal fechado. Então, o LED era para ser um LED vermelho, mas eu não mudei a cor, também está verde. Mas ele está indicando aqui que o motor está parado. Então, o contato auxiliar, ele não funciona só para manter em funcionamento a contactora. Ele também pode ser usado para indicação de iluminação.
nesse caso aqui, uma indicação de liga e desliga, né? Operando ou parado. Beleza, pessoal? Como que eu recomendo vocês, quando for fazer trabalhos em comandos elétricos, façam análise. Estou colocando aqui números nos disjuntores para identificar que são dois disjuntores diferentes. O que eu recomendo? Se você fizer... Pode falar, irmão. Onde é que está o selo do relé aí? Do relé eterno? Onde está o selo? Aqui no 13 e 14. Perdão. O acionamento do relé eterno, o contato do relé eterno, onde é que está aí? Estou vendo, a imagem está muito pequena para mim aqui. Não. Aqui eu não. Aqui eu só fiz a indicação dele, né? Mas você está correto aí. Eu esqueci de colocar o acionamento do relé térmico, que é o 95 e 96. Geralmente ele fica aqui em cima depois do disjuntor. Positivo. É que realmente a imagem está muito pequena. Eu estou usando o celular. Está muito pequena para mim. Beleza, colega. É porque, na verdade, eu me concentrei aqui na questão dos botões, eu esqueci do contato auxiliar do relé. Mas isso aí eu posso, na prática, a gente comentar esse contato auxiliar também. Hoje vamos nos concentrar aí no funcionamento aí das botoeiras e daqui da contactora. Professor, eu botei a foto lá, professor, no grupo. Botou? Deixa eu só pegar aqui, ó. Assim que a foto aparecer aqui para mim, eu coloco aqui para compartilhar com todo mundo. Beleza, pessoal? Então, qual é o procedimento para analisar um comando elétrico se ele está funcionando corretamente? Antes de mais nada, eu aconselho que vocês desliguem o disjuntor do acionamento do motor. Porque aí eu posso trabalhar no comando, ou seja, o comando vai funcionar 100%, se o comando estiver funcionando normal, né? E vocês vão ver o comando acionando para querer ligar o motor. Só que como o disjuntor vai estar desligado, só o comando vai estar funcionando. Então, antes de qualquer coisa, né, isso que eu recomendo para vocês, façam análise do comando. Por exemplo, isso aqui é um comando de partida direta. Então, quando a minha contactora aciona aqui embaixo, ela aciona o motor. Se o disjuntor do motor estiver ligado, a cada vez que vocês forem ligar e desligar esse motor, ele também vai ligar e desligar, porque o comando dele vai estar funcionando. Ok, pessoal? Vou dar uma pausa aqui para alguma pergunta, para quem tiver pergunta aí no momento. Deixa eu ver o comando que o colega colocou aqui. Esse comando que o colega mandou aqui, vocês vou colocar aqui na tela, deixa eu ver se vai aparecer. Não, ele não apareceu aqui na tela. Não. Espera aí. Eu estou trocando aqui a tela para aparecer para todo mundo. Tá um pouco bagunçado, né, colega? É doido. Esse faz mais gambiarra do que eu, ó. É doido. Mas se eu já fizesse bagunçado aí, eu já compro feijão com arroz. Beleza, pessoal? Então, aqui é mais para demonstrar aí
o posicionamento das contactoras, né? Por exemplo, tá aqui uma contactora de comando, de acionamento, né? Aqui embaixo, um relé térmico, ó, acoplado à contactora. Aqui outra contactora de grande porte. Esses aqui, com certeza, pode ter uma partida direta para acionamento do motor. Professor, e aí, ó, falando, aproveitando o embalo aí também, sobre aquela questão que eu falei de várias marcas, entendeu? Ele tem várias marcas aí, ó. Tem Schneider, tem, acho que do meio deve ser Esse preto aqui é Schneider. Esse é da Schneider, aquele do outro lado lá é Schneider, o do meio não é Schneider, não. Ou é Siemens ou é aquela outra do Telemecanique. Eu acho que é Telemecanique, porque da Siemens, ele tem o logotipo dele bem expresso também. Isso aí é um hospital que a gente tá pegando para arrumar uma empresa aí. Ele tava tudo bagunçado, tá desligado. Eles são o escravo e o... São duas máquinas em uma só, isso aqui é o comando. Aí ele manda a alimentação para outra máquina. Aí por isso tem esse uso de contactora, entendeu? E se eu não tiver errado, esse disjuntor tripolar aqui, ele ainda está montado de cabeça para baixo. Isso, tá de cabeça para baixo mesmo. É verdade, professor. Tá vendo aí, ó? Você tinha falado ontem na aula, né? A gente pegou essa máquina esses dias agora para dar uma... São 12 máquinas dessas só, para dar um grau. Tava parada elas. É lá no distrito, é numa empresa. Beleza, então, pessoal. Então, vamos só atentar aí para o que a gente comentou ontem, né? Como é que eu consegui identificar? Vou só mostrar aqui para vocês. Um momento aqui, deixa eu apagar aqui. Como é que a gente conseguiu identificar que esse disjuntor ele está de cabeça para baixo? Esse aqui é um fabricante da Schneider. Schneider, geralmente, ele tem essa linha verde aqui, ó. Ela tem essa linha verde aqui embaixo, ó. E dessa forma aqui que está demonstrado, por isso que foi identificado que está de cabeça para baixo, devido a essa linha verde aqui. E professor, só explicar uma coisa nesse disjuntor aí, ó. O rapaz que instalou esse disjuntor aí era porque tinha um transformador em cima, que era para transformar de 460 para 220. Aí o que ele fez? Ele puxou 220 direto de uma tomada para poder ligar um relé, se não me engano, um relé térmico. Relé térmico não, um relé de partida. Aí por isso que ele botou esse disjuntor aí, mas esse disjuntor não é para aí não. Porque tem transformador dessa contactora, você viu aí. Já vi sim. Eu vou colocar de volta a tela aqui, ó. Só um momento aí, por favor. Por que ele colocou esse disjuntor? Vou só mostrar aqui para vocês o provável esquema elétrico original desse painel aí. Vamos identificar o que eu tinha colocado na aula de ontem. O que tem escrito aqui em cima? L. L significa line em inglês aqui, ou seja, é uma linha de fase. Professor, não está aparecendo na imagem não, professor. Tá aparecendo a imagem não, professor? Não está aparecendo? Tá não. Opa, deixa eu colocar aqui de volta, então, só um momento. Tela escura, professor. Espera aí, só um momento. Agora. Obrigado aí. Agora tá aparecendo, né? Agora tá. Agora Sim, tá beleza, então. Então, vamos identificar qual foi o artifício que foi feito aí, né? Só não esqueça de colocar o microfone no mudo aí. Professor, continua escuro aí para mim. Não estou conseguindo visualizar. Não tá conseguindo? Vou só colocar novamente aqui. Se ficar escuro ainda, talvez você tenha que colocar no meu nome, que está aparecendo duas vezes. Um é áudio e o outro é a apresentação.
Para mim apareceu normal agora. Beleza, então. Se o colega ainda estiver aparecendo escuro, Beleza, tem que professor. selecionar o meu Apareceu nome. agora. Desculpa aí atrapalhar. Não, Apareceu agora. Esquente não, meu colega. Vamos lá. Não esqueça de colocar o microfone no mudo aí. Deixa eu só ver aqui quem é. Ok, já. Vocês lembram que eu coloquei ontem essa identificação aqui? L. Esse L é justamente de line em inglês, que é a nossa fase de alimentação. Onde que eu consigo identificar? Bem aqui em cima. Lembra também que eu coloquei neutro. Ou seja, essa linha aqui de alimentação é uma linha em 127, se for fase e neutro, ou 220 se for monofásico 220. Em vez de neutro, poderia estar escrito L2, poderia estar escrito L2 sem problema nenhum. Porque eu posso, no nosso caso aqui em Manaus, né, 220, fase. Vou só apagar aqui o que eu estava indicando, vou já escrever novamente. Ontem eu comentei também que quando está escrito L1, L2 e L3, é justamente a nossa indicação trifásica, né? Ou seja, esse motor é um motor trifásico. Vamos dizer que esse motor seja um trifásico 480. Como que eu vou ligar esse comando se, digamos, esse comando funcione em 220? Só existe uma forma, né, de eu pegar 480 e jogar para 220, através de um transformador. A simbologia de transformador pode ser dessa forma aqui que eu estou apresentando. E como que eu vou pegar aqui o transformador para alimentar ele? Eu vou pegar de uma linha, daqui do L1, por exemplo, e pegar do L2. Eu estou alimentando o meu transformador com 480. 220 é a saída do meu transformador. Então, um lado vai alimentar a parte superior do meu comando e o outro lado, vou passar aqui atravessando, eu ligo a outra parte do meu comando elétrico. Então, dessa forma, eu consigo, com 480, eu ligo o meu motor, aqui do lado direito, e através de um transformador, eu ligo o meu comando de partida do motor. Então, lá naquela foto que o colega compartilhou aí conosco, está faltando justamente esse transformador que reduz de 480 para 220, para poder funcionar o comando de partida do, eu acredito que do motor do compressor, desse splitão aí. Pode falar. Professor, uma dúvida aí. E se eu pegar essa fase do 440 e 480 e colocasse no neutro, daria não os 220? Não. Talvez um pouquinho mais do que diria, né? Não, se você pegar 480 do neutro, se for um 480, ele vai equivaler a 380, se não me engano. Ou 280. Ele vai ser um valor um pouco acima do valor nominal. Ele não vai ser 220, não. Então, você vai ter 480 dividido pela raiz de 3. Então, ele vai dar 280, vai dar um valor um pouco mais alto de 220. Então, corre o risco de você
queimar a sua contactora. Corre o risco de queimar a contactora. Professor, perdi uns 3 minutos de aula gravada, porque de repente sumiu a imagem do professor que eu não conseguia conectar. Eu tive que sair tudo e entrar novamente. Você sumiu a... Mas aí amanhã eu assisto a aula novamente pelo YouTube. Beleza, sem problema nenhum. Eu fiz o cálculo aqui, para Pode prestar falar. atenção, deu 277,45. Positivo. É o mesmo, eu já tinha feito aqui também, 277,45 também. Então, vamos arredondar aí. Vamos arredondar aqui, ó, para 280. Para 220, nós temos 60 volts de sobretensão. Então, é um valor bem significativo para você tentar usar esse artifício de uma fase com neutro. Correto. Realmente, algumas contaturas, né, tem 240, mas eu não é aconselhável fazer essa. Eu tentei trabalhar com esse excesso. Beleza. O colega que trabalha aí que trouxe a foto, já sabia também que é dessa forma? Pode, é claro. Posso fazer uma pergunta, professor? Sim, professor. Aquele transformador, tinha um transformador lá, só que eles não estavam funcionando, né? Aí o que eles fizeram, a antiga empresa? Eles puxaram direto 220 de uma tomada para poder acionar. Aí no caso lá eles acionam o eletroventilador também em cima. Beleza, deixa eu só ouvir o Anderson agora aí, que tem a pergunta para fazer aí. Viu, professor? Posso? Pode falar aí. Tá, hoje eu Pode falar, fui Anderson. atender um cliente e o ar dele, hoje eu fui atender um cliente e o ar dele estava ligado em 127 e uma perna do fio estava ligado no... Deixa eu aumentar o meu volume aqui porque está baixo. Certo. Só eu ouvi até a parte que você falou que estava em 127. Consigo sim agora. Oi, eu estou ouvindo sim. Professor? Alô? Estou ouvindo. Professor? Até colocando aqui na tela. Então, agora puxaram uma perna, levaram um fio até uma tomada e colocaram uma tomada para transformar para 220. Pode isso? Oi, tá conseguindo me ouvir agora? Eu quero saber se o professor consegue me ouvir. Consigo também. O que ele deve ter feito? O que está acontecendo? Ele deve estar puxando de uma outra tomada a outra fase para gerar o 220. Mas da forma que você está falando, não pode ligar. Na verdade, esse equipamento, ele é 127 ou ele é 220? E puxou uma perna de uma outra tomada para completar a outra carga. Não pode não, colega. Era uma gambiarra louca, ó. Então ele está usando duas tomadas para conseguir... Isso lá, daí eu peguei, coloquei um transformador. Não, desse jeito aí... Isso mesmo. Usando duas tomadas para conseguir 220. Não, já sei o que eles fizeram, né, mano? Eles não conseguiram, foi fazer uma tomada 220. Eles estão pegando a fase de uma com a fase da outra. Essa distribuição deles lá deve estar mais gambiarra do que outra coisa. Verdade, professor. Isso aí está totalmente errado. Né? Até porque um painel não pode ter várias tensões, né? E trabalho tem que ser muito transformado como você fez aí. Esse que é o correto aí.
O que ele deve ter feito foi isso aqui, né? Vou até desenhar aqui para os colegas entenderem. Deve ter duas tomadas, né? Uma, ele apenas puxou uma fase, uma L1, e na outra, por coincidência, deve estar L2. Aí a diferença de uma fase para outra aqui em Manaus é 220. Foi mais ou menos essa gambiarra aqui que ele fez lá, né, Anderson? Foi mais ou menos assim que está desenhado aí? Beleza. Ele me chamou lá para ver o que estava acontecendo, o ar dele tinha parado. A resposta, sua gambiarra quebrou, meu colega. Não, tá. A resposta está totalmente inadequada, meu colega. Isso daí até é um perigo trabalhar dessa forma aí, tá? Estava exatamente assim. Pois é, foi o que eu falei para ele. Não, isso aqui está totalmente. Não existe nem norma para uma situação dessa, colega. A norma diz que tem que ter uma tomada 220 exclusivo para esse aparelho aí que você está comentando aí. Eu entendi a casa dele desse jeito. Mas enfim, agora ele que chama o eletricista para arrumar. É verdade, mano. Beleza, pessoal. Então, vamos dar sequência aí na nossa didática aí. Eu vou apresentar. Esse daí é o nosso primeiro comando aí que eu quis apresentar. Eu vou apresentar agora um segundo comando. Só um momento aqui. Eu vou colocar aqui o outro comando que está faltando aqui eu colocar. Só um momento. Não se assuste com o tamanho do comando primeiro. Na verdade, não é nem esse aqui. Esse aqui ainda é o outro que ainda vou mostrar. Não, é esse aqui mesmo. Esse aqui é o seguinte, vou colocar aqui de novo que ele sumiu. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o funcionamento desse comando aqui. Ele parece ser um comando um pouco maior na complexidade, porém, vamos observar como que está aqui esse comando. Ó. Aqui tem o nosso disjuntor. Aqui o nosso botão de desligar. Se vocês olharem apenas até aqui onde está esse 13 e 14, vocês podem observar que é a repetição do nosso comando de partida direta. A diferença é que nós temos agora uma contactora K2 aqui. O que esse comando faz? Esse comando, ele aciona o motor para girar em um sentido e o outro comando aciona para ele girar esse motor ao contrário. Como que ele faz isso? Vou colocar aqui para funcionar, para nós começarmos a entender o que está ocorrendo aqui. Então, vamos lá. Acionei aqui através desse S2. O meu K1, ele foi acionado. E o meu K1 aqui em cima, no 13 e 14, está funcionando. Ou seja, esse comando está funcionando através dessa linha paralela no K1. E aqui nós conseguimos observar que o motor está operando no sentido horário. O que está acontecendo aqui? Se eu acionar o comando para ligar invertido, o que está acontecendo?
vocês conseguem observar que tem 71 e 72 bem aqui embaixo, ó? Só que esses 71 e 72 pertence a K1. Isso significa o quê? Que no momento que eu aciono essa contactora, eu estou bloqueando o acionamento de K2. Isso significa que essa contactora não vai conseguir ser acionada. Ela não vai funcionar. Vou só tirar essa indicação aqui embaixo, que não vai ser preciso agora. Ok. Agora, eu vou girar o motor ao contrário. Vocês conseguem observar que quando eu acionei o outro botão, agora está sendo... O motor está indicando que está girando ao contrário? Vou desligar aqui. Vou acionar o outro. Ou seja, enquanto um botão faz o meu motor girar no sentido horário, o outro botão me faz girar esse motor no sentido anti-horário. Vamos compreender o que está acontecendo aqui no motor para ele girar ao contrário. Quem já trabalhou aí com motores elétricos, deixa eu só aproximar mais aqui essa imagem. Quem já trabalhou com motores elétricos sabe que o motor trifásico, quando eu inverto a fase, uma das fases do motor trifásico, ele gira ao contrário. Alguém já sabia? Não sabia disso? Positivo, professor. Positivo. Deixa eu só voltar aqui para a nossa tela para escrever aqui na tela. Bem aqui, ó. Temos um motor trifásico. Temos um motor trifásico, em que ele tem essa alimentação aqui, as 3 pernas de alimentação dele, mais o aterramento. Se eu colocar dessa forma aqui, ó, L1, L2, L3, vamos dizer que nessa sequência ele vai girar no sentido horário. Vamos dizer que eu cheguei em algum momento e precisei fazer uma inversão. Vamos dizer que eu fiz essa inversão aqui, ó. Eu fazendo essa ligação agora, ele não vai mais girar no sentido horário. Esse motor ele vai girar agora no sentido anti-horário. Então, por isso que o motor ele vai acionar sentido horário ou sentido anti-horário, dependendo do fechamento do motor. O que está acontecendo? Professor, mas isso aí tem a ver com aquele fenômeno que acontece do compressor girar ao contrário? Tem alguma coisa a ver com a elétrica? Só gira ao contrário se você fizer essa inversão elétrica aí. É a fase invertida no caso, né, professor? Com certeza. Com certeza. Aí você tem que inverter lá na contactora. O que muitos profissionais fazem aí errado? Inverte lá na alimentação geral. Aí está invertendo tudo, aí o cara fica que nem doido. Os caras geralmente investem no disjuntor geral. Não. Opa, professor, aí não, eu não faço isso. Sabe, se tem uma rede, o que eu comentei você vai mudar muita coisa. Então, se quando tiver, o assunto é trifásico, você não pode estar mudando em qualquer lugar. No mudo aí. O que eu comentei é o seguinte. E uma das coisas boas que eu gosto de comprar é o fase top de fase,
Não, pois Pois é. é, no disjuntor geral, nunca faça essa inversão, porque você não sabe o que tem depois da ligação. Se você for fazer essa inversão, faça de preferência lá na caixa de fechamento do motor. O problema é que acontece que isso, ou você faz No lá no caso, ele fechamento falou do da motor. contactora. Se o motor tiver muito difícil de acessar, no melhor dos casos, faça a inversão lá na saída da contactora. No melhor dos casos, mas evitando essa situação. Mas o correto é você fazer essa inversão lá no motor. Usando o O fazímetro, né? fazímetro, meu colega, só se você já souber a sequência de fechamento. Como é que eu vou saber disso daqui? Você vai lá no painel, vou dar um abre aspas aqui, e vamos dizer que você foi lá no fazímetro, com L1, L2 e L3. Aí ele indicou sentido horário. O que você vai lá no motor? Você vai ligar esse motor e identificar, por exemplo, que sequência de fechamento ele vai girar no sentido horário. Então, esse teste tem que ser feito fora do compressor. É um teste de bancada isso daí. Ok, pessoal? Então, se alguém pegou peia por causa de inversão de fase, é porque, com certeza, esse motor não tem marcação ou, infelizmente, quem está trabalhando com o motor não fez nenhuma marcação para identificar a ligação dele depois. A outra situação que eu posso comentar é se esse motor queima e retorna do rebobinador. A sequência de fase que o rebobinador fez, ela pode ser igual ou diferente da original. Então, você também tem que testar esse motor fora para identificar qual é a sequência de fase. Pessoal, agora vocês são eletricista industrial, né? E eu chego para dar manutenção nesse motor e porque outro eletricista já tinha invertido esse negócio das fases aí, né? E aí eu termino que queimo logo tudo de uma vez. Quem vai ser responsabilizado? Como é que eu me saio dessa situação? Olha só, a orientação que eu faço é o seguinte: você nunca deve ligar motor nenhum se você não tiver certeza que esse motor esteja bom ou não. Então, existe um teste chamado megagem elétrica e outro de resistência das bobinas. São dois testes que você pode fazer antes de ligar esse motor. Como é que é esse teste? Deixa eu apagar aqui essas setas. Para mostrar como é que é esse teste. Você vem com um aparelho. Não sei se alguém já ouviu falar nesse aparelho aqui chamado megômetro. Eu já, professor. E já usei também. Beleza? E existe um outro. Micro-ohmímetro. São dois aparelhos. Que o que você vai fazer? Vamos dizer que você tem acesso só a esses 3 terminais aqui. O megômetro, você vai ligar um no aterramento do motor, na carcaça do motor. Um teste rápido, você vai curto-circuitar aqui os 3 e ligar o outro terminal. Um valor menor que 300 mega,
esse motor ou ele está molhado ou ele sofreu algum tipo de dano que está apresentando baixa isolação. Se ele apresentar mais de 500 mega, a isolação desse motor está ok e você pode ligar esse motor sem problema nenhum, baseado nesse primeiro teste. Não sei se o Gilson fez dessa forma aqui, mas existe um segundo procedimento para o megômetro. Já, professor, já fiz, já nessa situação que você fez aí também. Qual é a outra situação? Você fazer o teste individualizado. Mas você vai chegar no mesmo resultado. Esse aqui é o primeiro teste. Qual é o segundo teste? Vou colocar em azul aqui o teste. Você vai pegar um equipamento chamado micro-ohmímetro. Ele é similar a um multímetro. Aí você vai fazer 3 medidas elétricas. Entre essa primeira e segunda bobina, entre a segunda e a terceira, e entre a terceira e a primeira. Que teste é esse? É para saber se as 3 bobinas, as 3 medidas, se elas vão apresentar 3 medidas iguais. Se for um motor trifásico. Apresentou 3 medidas iguais, por exemplo, 1.1 ohm. O outro 1.1 e o terceiro 1.1. Se ele passar no teste de megagem e nesse primeiro teste aqui, e nesse segundo teste de resistência, esse motor elétrico não tem problema nenhum e você pode ligar esse motor sem medo nenhum. Então, infelizmente, não tem essa desculpa de dizer aí, o outro cara mexeu, aí eu fui, liguei o motor e queimou. A culpa é do outro. Não, a culpa é do segundo profissional, se for, vamos dizer assim, né? A culpa é do segundo profissional que não fez teste nenhum antes de se certificar se o motor estava bom ou não. Isso aí, professor, correto. Beleza? Então, é porque nós estamos acostumados um pouco de indicar quem é o culpado, né? Mas, na verdade, a pergunta é certa, se eu tenho conhecimento técnico suficiente para identificar se o motor está bom ou não antes de fazer qualquer trabalho nele. Beleza? Esses testes aqui que eu estou mostrando... Eu lá no trabalho... Só para eu concluir aqui, só rapidinho. Esses 2 testes que eu estou mostrando aqui, nós também vamos fazer na nossa aula prática quando formos para o laboratório. Pode falar aí, Gilson. Lá no trabalho eu faço outros testes simples, né? Mas eu faço mais preciso, assim, como o senhor está falando aí, quando eu vejo que está com dúvida, quando vem... E geralmente é no caso quando vai ser rebobinado, né? Com certeza. Então, às vezes, quando vem uma ligação meio estranha, tal, uma fiação com mal identificação, entendeu? Aí eu parto para essa situação que o senhor falou aí, entendeu? Mas eu deixo a megagem por último, porque é um equipamento sucateado que veio com um trabalho em presidente. Não sei se o Gilson parou de falar ou se foi minha internet que está falhando aí. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou. Dá para ouvir. Tá dando para ouvir. Positivo. Pois é, só para finalizar. Então, professor, eu só faço o teste simples mesmo de bater continuidade, entendeu? Basicamente, para identificar que realmente não está vazando para a carcaça. Entendeu? Só faço mais um preciso quando tem dúvida na identificação aí. E quando realmente não tem identificação, eu faço o teste de descobrir as bobinas, né? Eu vou identificar a bobina com quântico contínua para localizar quem são as pontas, para não ter problema. Apesar que fazendo no chutômetro, né, você tem 3 chances de acertar, mas
até mais para frente quando eu fazer isso aí, beleza? Beleza. E só para concluir aqui, por que eu tenho que fazer esse teste antes de ligar? Porque se essas 3 bobinas, esses 3 testes aqui, essas 3 medidas me apresentarem 3 valores praticamente iguais, lembra daquela definição da lei de Ohm que eu passei semana passada? Se as resistências forem iguais, a tensão da alimentação é igual, então, de uma forma simples, tensão constante e 3 resistências constantes, o valor da corrente que você vai medir no amperímetro vão ser 3 correntes iguais. É por isso que, vamos dizer que numa outra situação, você tem uma bobina de 2, a outra mediu 2, e a outra mediu 0,5, essa que está medindo 0,5, por exemplo, ela com certeza está com problema. Então, você vai precisar rebobinar esse motor aí. Ok, pessoal? Então, essa daí é a definição aí dos testes que precisa fazer em motor elétrico, tá? E a inversão dele, a inversão em comandos elétricos, como é que a gente faz? Porque isso daí é uma inversão que você vai lá no motor e fisicamente faz essa mudança. Como que no comando elétrico eu consigo fazer isso? Primeiro, eu vou precisar de uma alimentação trifásica. Como que eu vou fazer essa inversão? Eu utilizo 3 contactoras. 3 por quê? Porque uma... 3 não, 2, desculpem. Uma, eu vou ligar direto, com a sequência da ligação de motor correta. Vamos dizer que nessa sequência aqui, vocês conseguem observar que L1, L2 e L3, elas vêm ligadas da mesma forma, não existe nenhum tipo de inversão. Então, quando essa contactora K1 fechar, vamos dizer que esse motor vai girar no sentido horário. Vou desenhar em vermelho agora a inversão. Como é que essa inversão vai acontecer? Vou utilizar uma segunda contactora. Essa contactora agora vai estar ligada desta forma aqui, ó. Pode observar que ainda tem L1 aqui, L2 e L3. Só que eu vou fazer essa ligação agora dessa forma aqui, ó. L1 vai ligar aqui no L3 do motor. O 2 e o 3. Aí o L1 vai estar onde? Junto com L3, L2 com L2, L3 invertido com L1. O que está acontecendo aí? Houve uma inversão de fase através da segunda contactora. Então, o que está acontecendo? Quando o K1 fechar, vai estar ligado 1, 2 e 3. Quando o K2 fechar, vai estar ligado 3, 2, 1. Ou seja, vai girar ao contrário esse motor. Então, só depende agora como que esse acionamento vai ser feito. Como que o comando vai funcionar para girar para um lado e girar para o outro.
Entendido? Alguma dúvida agora nessa parte inicial aí desse segundo comando que eu estou mostrando aí para vocês? Positivo, tá tudo ok. Os demais ficaram na dúvida se como que está ocorrendo essa inversão aí? Tem duas fases, professor. A 1 e a 3. Positivo. Se eu inverter as três, a cada inversão que eu fizer, eu inverto o motor uma vez. Se eu inverter as três, na verdade, eu estou cancelando uma inversão. Vamos dizer assim, ó. Vou inverter L3 com L2. Aqui ele está girando horário em cima. Fiz uma inversão, ele está girando ao contrário. Se eu fizer uma terceira inversão, uma segunda inversão, eu retorno para a condição de sentido horário novamente. Entendeu? Aqui, ó, eu inverti aqui, o motor inverteu a rotação. Se eu inverter uma segunda vez... Fios, né? Oi? Sim, sim. Esse aqui a gente está falando da alimentação chegando no motor. Não, eu quis dizer que na ligação do motor... Oi, Anderson. Não, esse aqui que eu estou mostrando, essa ligação aqui, como chega lá no motor. Independente se o motor, por exemplo, está fechado em Y ou se ele está fechado em delta. Porque tanto em Y como em delta, eu tenho três fios para ligar. Ó. Tem 1, 2 e 3. E no delta também, ó. 1, 2, 3. Essa inversão que eu estou falando é aqui na chegada no motor. Eu estou falando aqui, o motor está fechado em estrela, né, que a gente chama. Mas o L1, L2, L3, se eu inverter, estrela, no exemplo que eu estou usando é o delta, né? Se eu inverter L2 com L1, que é isso aqui que eu estou explicando, vamos dizer que no primeiro ele está girando no horário, mas após essa inversão, ele está girando ao contrário. Mas o fechamento do motor continua o mesmo, ele continua lá no fechamento dele em delta. Aonde a gente vai fazer um comando mais elaborado é no estrela triângulo, mas isso daí a gente vai comentar só amanhã ainda. Aqui eu ainda estou falando do comando partida direta. Só que aqui é partida direta, agora, com reversão. Beleza? Com relação a essa inversão, eu acredito que não há muito mistério, né? Porque L1 aqui na contactora, L2 e L3 estão chegando, só que na saída da contactora, eu estou ligando em uma inversão lá no motor. Vou retornar o aplicativo lá do simulador para a gente observar como ele vai se comportar lá no comando. Que está aqui a nossa explicação. Vocês conseguem observar, assim que aparecer para vocês aí, ó, que S2 e S3 são o jeito de ligar
está da mesma forma como uma partida direta? Vocês conseguem identificar que eles estão ligados em partida direta? Como é que é a partida direta, né? Ligo S2, a minha contactora K1 vai ficar ligada. E o meu K1 vai fechar aqui no 1314. A mesma coisa vai acontecer se eu ligar o S3. Só que agora vai ser a contactora K2. São duas partidas diretas. O que está mudando aqui no nosso esquema? Vocês conseguem observar que K1 agora está em série com o contato lá da contactora K2? E esse contato é um contato normal, fechado? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vou colocar em... Bem aqui onde eu estou colocando, perto aqui desse quadrado preto aqui, ó. Ou seja, esse contato K1, ele está vindo aqui da contactora K1. Só que ele está bloqueando K2. Vamos ver como que isso aqui está funcionando, ó. Vou ligar aqui o comando. Esse comando, através de um contato auxiliar, está me dizendo que o motor está parado, através aqui desse LED vermelho. Quando eu acionar o S2, ó, ele está dizendo que o motor está funcionando. Ele está girando no sentido. Vou tentar acionar S3, ó. Porque a contactora K2 não está entrando em funcionamento? O Gilson sabe explicar, então se contenta aí, Gilson. Alguém tem ideia por que não está funcionando o K2? Eu tô mais perdido do que... Olha aqui, K2 não Eu vai não estou lhe funcionar. ouvindo. Agora voltou. A pergunta foi, por que K2 não está acionando aqui? Está funcionando porque o intertravamento de K1 não está deixando ele entrar. Positivo. Olha aqui, para os colegas aí que estiverem um pouco perdidos aí. Quando eu aciono esse botão S3 aqui, ó, o K1 auxiliar, ou seja, o 71 e 72, ele está sendo bloqueado para justamente não permitir a ligação da contactora K2. Se essa contactora K2 funcionar, o que vai acontecer lá no motor? Na verdade, na minha alimentação. A minha alimentação ela vai entrar em curto-circuito, porque se eu estou fazendo uma inversão de fase e eu ligo K2, eu estou ligando uma fase invertida com a outra. O que é isso daí? É um curto-circuito direto de fase com fase. Por isso que tem que ter esse bloqueio elétrico da contactora, ou seja, é um intertravamento que nós chamamos disso, ó. K1 só liga se K2 estiver desligado. Vou fazer aqui a inversão, ó. K2 só vai ligar se o K1 estiver desligado. Agora, o intertravamento está no S2, ó. S2 não funciona porque esse K2 aqui, ó, do 71 e do 72, está aberto. Então, ele não vai deixar K1 funcionar. E o motor, o que está acontecendo com o motor?
como ele está ligado e invertido, uma das fases, o motor vai girar ao contrário. Professor, Diga aí, colega. e também dá para fazer também o entravamento dos botões também, né? Botoeira aí, né? Porque tem certos casos que às vezes acontece de uma contadora bichar, ela cancela, né? Ela trava fechada, e com isso quando ela dá problema e pode fechar tudo também. Com certeza. Existe um intertravamento mecânico, né? O acionamento mecânico do botão, ele fica travado quando você aciona um dos botões. Numa situação dessa que você vai acionar horário e anti-horário, tem que existir um intertravamento tanto mecânico como elétrico, porque o elétrico pode falhar e o mecânico vai bloquear. Se o mecânico falhar, o elétrico que vai proteger. Ou seja, tem que ter duas proteções aí para esse tipo de circuito. Beleza, pessoal? Vou fazer o seguinte hoje. São 15 para as 8. Vou deixar a tela aparecendo aí desse diagrama. Recomendo aí que vocês façam essa cópia na anotações de vocês, para justamente vocês já irem lendo, já tentando entender o que essas representações querem dizer. Ou seja, eu vou dar 5 minutos antes aí do nosso intervalo para copiar, e 8 horas a gente retorna aí do nosso intervalo para a continuação da explicação desse diagrama aqui. Positivo aí para os colegas? Professor, você vai disponibilizar no YouTube essa aula? Positivo. Vou sim. Tá, o senhor poderia ampliar só um pouco a letra aqui, quase eu não consigo ler, ó. O João aí do aplicativo. Seus colegas aí, mas eu tô com bastante dificuldade para ler essas letras, esse número pequeno. Tá dando para aparecer agora? Aproximando bem dá, né? Fazendo esforço aqui. Eu vou colocar bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A partir daqui desse S1 aí. Agora melhorou, agora dá pra ver. Beleza, pessoal? Então, vamos copiar esse esquema aí e vamos para o nosso intervalo também. Aí, 8 horas a gente continua. Ok, pessoal?